Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens dos ministros dirigindo-se aos respectivos lugares do plenário do Supremo Tribunal Federal. Dentro de instantes, portanto, o início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, com diversos processos em perspectiva de julgamento. E você vai acompanhar tudo, como sempre, aqui na TV Justiça, ao vivo, direto do plenário. Todos podemos nos sentar. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de maio de 2019. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausente justificadamente o senhor ministro Celso de Mello. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14h52, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Registro que estão presentes nesta sessão estudantes das seguintes instituições de ensino: Faculdade Santo Agostinho de Sete Alagoas, Estado de Minas Gerais, e Universidade do Vale de Taquari, Lajeado, Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Para a continuidade de julgamento, como ficou acertado na sessão de ontem, para a fixação da tese, e como o feito está pregoado, ministro Celso de Mello, Vossa Excelência, se entender por bem, pode também votar. Claro. Em relação à questão de fundo, não só sobre a tese. Eu só vou apregoar. Certo. Daria a palavra a Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim entender. Pois não. Está na forma regimental aparelhado para proferir o voto e depois passaria então ao relator, ao ministro Luiz Edson Fachin, que ficou vencedor na tese, melhor dizendo, para a proposição de tese. Trata-se do tema 793 de repercussão geral, responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. São os embargos de declaração no recurso extraordinário 855.178, procedente de Sergipe, de relatoria do ministro Luiz Fux, sendo embargante a União, e embargado Maria Augusta da Cruz Santos. Na sessão de ontem, preliminarmente, o tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração. No mérito, por maioria, rejeitou os embargos nos termos do voto do ministro Edson Fachin, redator para o acórdão. Vencidos os ministros Luiz Fux, relator originário, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli. Na sequência, o tribunal deliberou por fixar a tese da repercussão geral na data de hoje, no início da sessão, e assim estamos a fazê-lo. Como o feito está apregoado, e o ministro Celso de Mello, se assim entender, está preparado, pode proferir o voto em relação à questão de fundo. A propósito dos embargos de declaração, no recurso extraordinário 855.178, de que é relator originário o eminente ministro Luiz Fux. Eu, pedindo vênia à Sua Excelência, senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin. Em consequência, eu, conhecendo dos embargos de declaração, eu os rejeito precisamente nos termos do voto do ministro Luiz Edson Fachin. Então, eu adito que também votou no sentido da divergência o ministro Celso de Mello. Agora, então, para a fixação de tese, passo a palavra ao ministro Luiz Edson Fachin, que ficou redator para o acordo. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, a proposta que trago a esse colegiado, esperando que ela esteja em linha de coerência com o que se deliberou por maioria, está vertida em apenas 6 linhas e é o do teor da cópia que fiz chegar agora às mãos de Vossa Excelência, e leio. Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. É o que eu trago como proposta. Ministro Alexandre de Moraes. Presidente, boa tarde, ministro Fachin. Presidente, eu obviamente fui vencido no mérito, mas aqui na tese eu tenho uma preocupação do conflito dessa tese com a tese exatamente anterior que nós votamos ontem em relação aos medicamentos sem registro na Anvisa, onde constou expressamente na tese que quem deveria ser demandado nesse caso é a União. Então, nós, aqui até para conciliar, talvez fosse importante excepcionar aquela hipótese. Eu aqui, no momento, estou sem a tese anterior que votamos, mas me recordo bem que ficou, o enunciado ficou definido nos termos dos votos da maioria, que no caso de medicamentos não registrados na Anvisa, e aqui o ministro Luiz Roberto me auxiliando, então, para baixar aqui. Você não usa NEC, não? Não. Só um segundinho. No RE 657718, o item 4 da tese ontem fixada foi: as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Então, nessa tese nós fixamos a União como sujeito passivo, tanto que foi debatido, o ministro Ricardo Lewandowski levantou a questão e depois nós debatemos, independentemente de a ação ser proposta onde não há justiça federal, na justiça estadual, como a Constituição permite, mas sempre em face da União. Nessa forma hoje mais genérica, acabaria anulando os efeitos da tese anterior, me parece, porque diz são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, que em tese, salvo se entender errado, entraria medicamento, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras. Aqui permitiria, salvo engano, e peço até um esclarecimento ao eminente relator, permitiria que se ingressasse com a ação contra os 3 entes, e o juiz queria direcionar aquele que deveria prestar com direito de ressarcimento. E se for medicamento sem registro na Anvisa? Pela tese anterior, só poderia entrar em relação à União. Mas eu creio, se Vossa Excelência me permitir, que o que fixamos nessa tese anterior é de que a União necessariamente deve compor o polo passivo. E por isso, até me recordo, se não me falha mais, uma intervenção do ministro Ricardo Lewandowski, em que essa circunstância restou explicitada. Não se trata de exclusivamente, e sim, necessariamente, a União deva figurar. Portanto, a tese que hoje aqui se propõe, creio que não conflitaria na exata medida em que o cumprimento será direcionado conforme a repartição de competências. E esta expressão foi retirada do enunciado 60 do Conselho Nacional de Justiça na segunda jornada sobre direito à saúde, de modo que procurei, portanto, valer-me dos precedentes, tal como aqui acolhidos pela percepção majoritária, e eu compreendo a preocupação de Vossa Excelência, mas acho que ela está agasalhada nesta formulação, embora da repartição de competência. Da repartição de competência. Pode-se até explicitar isso para evidenciar a coerência da formulação das duas teses, até porque aquela já foi aprovada. Exato. E nós não vamos rediscuti-la. Vossa Excelência tem toda a razão. E elas são compatíveis? Eu creio que sim, senhor presidente. Sim. Até porque Vossa Excelência fala que são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, diante dos critérios constitucionais de centralização e hierarquização, direcionar o cumprimento a quem suportou o financiamento. O ente que é responsável por aquela prestação específica. Dentro da hierarquia da saúde. Exatamente. Já normatizada.
Ministro Alexandre. Não, com esse esclarecimento que consta aqui na interpretação, não necessariamente no texto, mas com esse esclarecimento de que as regras de repartição de competência acabam abrangendo, então, a tese anterior, que obrigatoriamente a União deve constar. Então, eu fiquei vencido, como Vossa Excelência, exato, mas adiantando que eu me sinto contemplado aqui, apesar de vencido, no entendimento de que essa tese ela reflete uma síntese de todas as discussões, e penso que o eminente relator, inclusive, procurou sintetizar, inclusive, os debates daqueles que votaram vencidos. Essa foi a tentativa. A preocupação, presidente, ministro Fachin, é exatamente o que a ministra Rosa ontem salientou, para se evitar que lá na frente, como o caso das filantrópicas, um julgamento no mesmo dia com teses que acabam eventualmente sendo interpretadas por aqueles que as leem diversamente. Mas com esse esclarecimento, satisfeito, acompanho o relator. Ministro Luiz Roberto Barroso. Acabei, presidente, a minha posição ficou vencida e acho que a tese reflete o que a maioria decidiu. Ministra Rosa Weber. Ministro Luiz Fux. Ministra Carmen Lúcia. Com o relator, presidente. Ministro Gilmar. Também. Ministro. Presidente, o recurso extraordinário foi julgado. Você quer tomar o voto? Não. Foi julgado o recurso extraordinário no plenário dito virtual. Nós não julgamos no plenário propriamente dito, que é o físico, nós não julgamos o recurso extraordinário. E quando da apreciação no plenário virtual, o relator, de certa forma, lançou uma tese. E essa tese está na ementa, confeccionada por Sua Excelência. Essa ementa dispõe o tratamento médico adequado aos necessitados, se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. O que julgamos, presidente, na sessão de ontem? Embargos declaratórios. E aí conhecemos desse recurso, porque atendidos os pressupostos de recorribilidade, e afirmamos simplesmente o tema de fundo, não. Afirmamos a inexistência de omissão, obscuridade e contradição. Se potencializasse a problemática da tese, e a tese está em moda hoje em dia, eu simplesmente diria que, não havendo qualquer vício a contaminar o pronunciamento judicial, caminha-se para o desprovimento dos declaratórios. Pela primeira vez, estaremos editando uma tese em situação concreta em que julgamos simples embargos declaratórios e julgamos para assentar a improcedência do que é articulado pelo embargante. Por isso, presidente, voto de forma contrária à aprovação de tese. Ministro Marco Aurélio não fixa a tese. Ministro Celso de Mello. É soberano para acompanhar a tese formulada agora, senhor presidente. Também Senhor eu, apesar não de... não votei desculpe, ainda. ministro. Pois não. Senhor presidente, eu tive que me ausentar rapidamente para atender uma emergência. Eu queria dizer o seguinte rapidamente, concordando em linhas gerais com a tese do eminente ministro que ficou responsável pela elaboração do acórdão, Luiz Edson Fachin. Eu penso que, pelo menos sob o meu ponto de vista, o grande avanço, a vitória que se teve na votação de ontem, data vênia de entendimentos ao contrário, foi reafirmar o princípio da solidariedade no que diz respeito às prestações relativas à saúde pública. Então, isso me parece que ficou assentado. Na verdade, nós reafirmamos a jurisprudência histórica desta Casa. A ementa, ou a tese, está muito bem redigida, a meu ver, muita precisão, só que eu penso que quando se diz assim, tout court,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, parece-me que há uma obrigatoriedade de, desde logo, redirecionar o feito para colocar no polo passivo uma das unidades componentes da Federação Brasileira. Nós sabemos que a solidariedade permite que o credor acione qualquer um dos devedores, independentemente de ordem, a sua escolha. Eu penso que nós talvez pudéssemos, eu falo isso com muita modéstia e até humildade, aperfeiçoar nessa proposta de tese, se nós, ao invés de dissermos assim, taxativamente que compete, podemos dizer, podendo a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras. Ou então, dizer o seguinte, compete à autoridade judicial direcionar, quando for o caso, entre vírgulas, porque eu me lembro que, quando intervi na sessão passada, em que se discutiu o tema, eu disse que existem certas obrigações de fazer, onde é muito difícil, a prioristicamente, distinguir de quem é a responsabilidade, de que ente federativo é a responsabilidade para a prestação, do serviço correspondente à saúde pública. Então, num acidente grave, por exemplo, num AVC, num infarto, foram os exemplos que eu dei naquele momento. Então, se nós taxativamente dissermos aqui, penso que decorre dessa proposta, que compete desde logo o redirecionamento, nós estaremos enfraquecendo aquilo que decidimos na sessão anterior, que é justamente o princípio da solidariedade. Então, eu proporia que nós disséssemos, podendo a autoridade judicial, ou então dizendo, quando for o caso. Ministro Lewandowski, tenho a impressão de que o ministro Edson Fachin fez incorporar na tese o enunciado 60 do Conselho Nacional de Justiça, que tem um fórum permanente sobre essa questão de saúde. E esse fórum foi presidido por algum... É que aí, com a devida vênia, eu acho que nós estamos julgando o feito à luz da Constituição e não à luz do enunciado do CNJ. O CNJ é um órgão hierarquicamente inferior ao Supremo Tribunal Federal e nós não estamos jungidos aos pronunciamentos deste doutíssimo e competente colegiado. Na verdade, foi aprendido um segmento daquela formulação, mas, como se sabe, bastaria fazer exatamente esse exame de comparação entre o enunciado e a tese proposta. O enunciado, ele é mais elasticido e, aliás, eu comungo integralmente das premissas agora expostas pelo ministro Ricardo Lewandowski. E por isso que a proposta da tese, na sua primeira parte, reafirma a solidariedade e, ao mesmo tempo, atribui este poder-dever à autoridade judicial para direcionar o cumprimento. Não se trata da formação do polo passivo. Tomei este cuidado para evitar o debate sobre formação de litisconsórcio ou a extensão de um contraditório diferido, para direcionar o cumprimento. E ainda que direcione e depois se alegue, por algumas circunstâncias, o atendimento, exatamente naquela diferença de Bob que Vossa Excelência citou ontem, o atendimento às demandas da cidadania possa ter levado um eventual ônus excessivo a um ente da federação, a autoridade judicial determinará o ressarcimento, é a parte final, a quem suportou o ônus financeiro. Eu levei em conta a preocupação de Vossa Excelência e ainda que sem o apuro necessário, mas tentei incorporar aqui as premissas que Vossa Excelência acaba de traduzir na tese como propôs. Presidente, diante desses esclarecimentos, realmente eu penso que a minha proposta ela representaria uma sofisticação um pouco maior, talvez
quem sabe, pelo menos a meu juízo, uma fidelidade um pouco mais aderente àquilo que nós... Vossa Excelência acredita que poderia vir à baila uma tese mais sofisticada do que a proposta pelo ministro Luiz Eu digo sofisticado no sentido de especificar, evidentemente, não no sentido do valor intelectual intrínseco dessa proposta apresentada pelo ministro Luiz Edson Fachin, que, aliás, é um eminente professor da Universidade Federal do Paraná. Foi nesse sentido. Eu disse que a minha proposta talvez especificasse um pouco melhor aquilo que foi decidido na sessão passada. Mas, de qualquer maneira, diante dos argumentos de Sua Excelência, o redator para o acórdão, eu não vou insistir e vou acompanhar o texto que foi proposto na íntegra. Também eu acompanho o relator, apesar de vencido na sessão de ontem, mas a tese e cumprimento o eminente relator, porque ela contemplou várias questões colocadas em debate, como, por exemplo, a ideia da compensação, porque numa emergência, numa situação de urgência, ministro Ricardo, que foi a preocupação que Vossa Excelência demonstrou, o juízo demandado pode não ter sido competente, o polo passivo pode não ter sido competente, mas salvou-se a vida, cuidou-se da saúde daquele que, nos termos da nossa Constituição, da qual nós somos guardas, precisava ter a assistência de saúde. E aí, essa tese proposta pelo ministro Luiz Edson Fachin trata exatamente no seu final o ressarcimento, a compensação entre os entes da federação, de acordo com o nível ou com a estrutura normativa de regulamentos de tratamento da saúde entre as competências da União, Estados, Distrito Federal e município. Cumprimento, portanto, o eminente ministro Edson Fachin pela capacidade realmente que teve de formular uma tese que refletiu o voto majoritário, mas também contemplou as preocupações daqueles que votaram vencidos, e eu penso que isso realmente é algo que nós temos que sempre procurar atingir. Portanto, eu proclamo que, fixada a seguinte tese, os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiros. Essa tese foi aprovada por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio, que não fixava a tese. Para a continuidade de julgamento, apregou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão de número 26, procedente do Distrito Federal, sendo o relator ministro Celso de Mello, requerente Partido Popular Socialista, interessados Congresso Nacional, presidente do Senado Federal, vários amigos, amici curiae, que integram o feito, e leio que, em 13 de fevereiro de 2019, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Posteriormente, no dia 14 de fevereiro seguinte, após o início da leitura do voto do ministro Celso de Mello, relator, reconhecendo inadmissível a formulação de pretensão reparatória em sede de controle normativo abstrato, o julgamento foi suspenso. Posteriormente, em 20 de fevereiro de 2019, após o voto do ministro Celso de Mello, relator, que conhecia em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para nessa extensão julgá-la procedente, o julgamento foi suspenso. Em seguida, dia 21 de fevereiro de 2019, após os votos dos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que acompanhavam o relator, no sentido de conhecer em parte da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para nessa extensão julgá-la procedente, o julgamento foi
suspenso. E vejam, Vossas Excelências, que essa corte dedicou 4 sessões inteiras a esse tema no início deste ano, após ter sido a questão pautada. Em conjunto, mandado de injunção 4.733, procedente do Distrito Federal, sendo relator ministro Luiz Edson Fachin, impetrante Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros, ABGLT, impetrado Congresso Nacional, interessado União, vários e diversos amicicures, que inclusive sustentaram na ocasião da sessão inicial. Aqui também temos que no dia 13 de fevereiro de 2019, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Em seguida, em 14 de fevereiro, apregoado para julgamento em conjunto com a ADO, foi então proferido o voto na ADO nas sessões de 14 de fevereiro e 20 de fevereiro. Em seguida, após o proferimento de voto do ministro Celso de Mello, relator da ADO, no dia 21 de fevereiro, após os votos do ministro relator deste mandado de injunção, ministro Luiz Edson Fachin, do ministro Celso de Mello, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que julgavam procedente o mandado de injunção, o julgamento foi suspenso para sua continuidade, que retomamos na data de hoje, ouvindo o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu acabo de receber ministro relator do Senado Federal requerimento formulado por seus ilustres advogados, comunicando que ontem, no dia 22 de maio de 2019, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou o substitutivo do relator, senador Alessandro Vieira, ao projeto de lei 672 de 2019, apresentado em 12 de fevereiro de 2019 pelo senador Weverton, do Maranhão, que aprimora a lei 7716 de 89 para incluir os crimes de discriminação ou preconceito de orientação sexual e ou de identidade de gênero. O Senado Federal esclarece que esse substitutivo será submetido a turno suplementar em apreciação terminativa. E também nessa mesma reunião ordinária, realizada ontem, a CCJ do Senado aprovou, igualmente em caráter terminativo, o projeto de lei 191 de 2017, de autoria do senador Jorge Viana, nos termos do relatório apresentado pela senhora senadora Rose de Freitas, que altera o artigo 2º da Lei Maria da Penha para incluir, entre os valores protegidos pela Lei Maria da Penha, também a identidade de gênero como forma de atender aos indivíduos transgêneros identificados como sexo feminino. Em face do exposto, conclui essa petição que me chegou às mãos agora, não é, e que foi protocolada hoje, dia 23 de maio, nesta Corte. Em face do exposto, em atenção ao dever das partes de colaborar com o Poder Judiciário, o Senado Federal vem à presença de Vossa Excelência informar os aludidos fatos supervenientes que demonstram que a matéria objeto de apreciação dessa Corte está sendo apreciada pelo Senado Federal no exercício de sua competência constitucional típica de aprimorar a legislação penal existente. Nesse sentido, senhor presidente, há essa manifestação da Câmara Alta do Congresso Nacional. Eu estou com o voto preparado para responder a essa comunicação, senhor presidente. Imaginei que ela eventualmente pudesse vir a ser formulada, não é? Imaginei que talvez pudéssemos ouvir o autor e eventualmente o Ministério Público, mas talvez por amor à brevidade e para que pudéssemos já, enfim, apreciando a questão, superá-la ou não, já concluir, digamos, esse julgamento. Então, se Vossa Excelência me permitir, eu faria algumas considerações. Eu estou fazendo distribuir o meu voto sobre a questão da prejudicialidade. Vossa Excelência, então, não suspende o julgamento para aguardar-se o Congresso Nacional? Não, de modo algum.
considerados os precedentes do Supremo Tribunal Federal, precedentes formados em controle normativo abstrato, por omissão, e inclusive precedentes da Lavra, 2 do eminente ministro Gilmar Mendes e 1 do eminente ministro Dias Toffoli, que eu estou reproduzindo no voto. Presidente, até por coerência, considerado o voto que eu vou proferir, eu entendo que devemos suspender o julgamento e aguardar o Congresso Nacional. Posso, então, proceder à leitura do meu voto? Eu peço que seja distribuída em discussão, uma cópia. Ouvindo inicialmente o relator Senhor presidente, da ADO e depois ouviria o relator do mandado de injunção e colheria o voto dos... Senhor presidente, entendo que a mera existência de proposição legislativa em tramitação no Congresso Nacional não tem o condão de afastar só por si a configuração na espécie de inércia por parte do Poder Legislativo. É que, tal como já enfatizei no voto por mim anteriormente proferido nesta causa, decorridos mais de 30 anos da promulgação da vigente Carta Política, ou, se quisermos, mais de 18 anos a contar da apresentação em 2001 do projeto de lei por parte de uma ilustre congressista na Câmara dos Deputados, ainda não se registrou no que concerne à punição dos atos e comportamentos resultantes de discriminação contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou em decorrência de sua identidade de gênero, a necessária intervenção concretizadora do Congresso Nacional, que se absteve até o presente momento de editar o diploma legislativo essencial ao desenvolvimento da plena eficácia jurídica dos preceitos constitucionais inscritos nos incisos 41 e 42 do artigo 5º da Carta Política. Eu me dirijo agora, senhor presidente, à página 9 do meu voto. Não obstante respeitável o esforço dispensado pelo Congresso Nacional no sentido de instaurar o debate legislativo em torno da questão da criminalização da homofobia e da transfobia, revela-se inquestionável, no entanto, a ausência conspícua de providências no sentido de superar a situação de inequívoca e irrazoável inércia deliberandi, ora constatada no presente caso. Esse quadro de permanente indefinição que inviabiliza a efetivação pelo Congresso Nacional dos comandos constitucionais que consagram o dever estatal de prestar tutela penal efetiva contra a prática da discriminação dirigida aos homossexuais e aos transgêneros, foi objeto de severas críticas por parte, entre outros, da ilustre doutora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que assim descreveu o longo e penoso itinerário a que estão sujeitas essas propostas legislativas que tratam do tema no âmbito das casas do Congresso. E diz aquela eminente, hoje advogada, inúmeros projetos de lei já foram apresentados. A tramitação é exasperantemente lenta. São arquivados, são desarquivados, são apensados em um constante ir e vir. E, se o projeto não é votado e o relator não é reeleito, no final da legislatura, a proposição é arquivada e é preciso recomeçar todo um novo calvário para que seja desarquivado e apresentado por outro relator. E menciona aqui, em particular, um determinado projeto de lei que, embora aprovado pela Câmara, teve o seu apensamento determinado pelo Senado ao projeto de reforma do Código Penal. Ou seja, diz ela, simplesmente morreu ou foi assassinado o projeto em verdadeiro crime de ódio. Fecha aspas. Não se desconhece, senhor presidente, não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal, no passado, veio a acolher, estou na página 10, veio a acolher o entendimento de que a mera instauração do processo legislativo, com o envio do correspondente projeto de lei às casas do Congresso, para efeito de deliberação e de aprovação da proposição encaminhada ao Poder Legislativo, descaracterizaria
por si só, a configuração da mora no adimplemento da imposição constitucional, como se vê do teor da ementa do seguinte julgamento plenário. Refiro-me à ADIM 2495 de Santa Catarina, que foi relator o eminente ministro Ilmar Galvão, e eu transcrevo a ementa. Essa diretriz, no entanto, senhor presidente, essa diretriz que venho de referir, restou integralmente superada pela jurisprudência constitucional desta Corte Suprema, notadamente após o julgamento plenário, em 9 de maio de 2007, da ADIM 3.682 de Mato Grosso, de que foi relator o eminente ministro Gilmar Mendes, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assinalou que o estado de mora legislativa pode também restar configurado tanto na fase inaugural do processo de elaboração das leis, a denominada mora agendi, quanto no estágio de deliberação sobre as proposições já veiculadas, a denominada mora deliberandi, desde que, e é o que sucede na espécie, desde que evidenciada pela superação excessiva de prazo razoável, inércia abusiva e inconstitucional do Poder Legislativo. Disse, então, o eminente ministro Gilmar Mendes no item 2º da ementa que consubstancia o resultado daquele julgamento plenário. Aspas, apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação do artigo tal da Constituição, é possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexoravelmente o processo legislativo não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das casas legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. A inércia deliberandi das casas legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esse é um tópico, é um fragmento muito relevante e expressivo da ADIM 3.682 Mato Grosso, relator ministro Gilmar. Cabe destacar ainda, senhor presidente, não é, ante a pertinência de suas considerações, fragmento desse voto que o eminente ministro Gilmar Mendes proferiu no caso, no qual deixou consignadas determinadas observações que reputo inteiramente aplicáveis à situação ora em análise. E eu transcrevo aqui, senhor presidente, as páginas 11 e 12, essa passagem que me parece muito expressiva do voto do então relator ministro Gilmar Mendes. E prossigo, senhor presidente, página 12. Esse mesmo entendimento veio a ser reafirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADO 25, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 25, julgamento ocorrido em 30 de novembro de 2016, valendo transcrever, por sua relevância, fragmento do douto voto proferido também pelo eminente ministro Gilmar Mendes, que foi relator daquela ADO 25, que, a propósito da questão envolvendo a mora decorrente da inércia deliberandi, fez as seguintes considerações. Disse, então, o eminente relator, aspas, vejam, senhores ministros, enquanto a sanção e o veto estão disciplinados de forma relativamente precisa no texto constitucional, inclusive no que concerne a prazos, artigo 66, a deliberação parlamentar não mereceu do Constituinte, no tocante a esse aspecto, uma disciplina mais minuciosa. Ressalvada a hipótese de utilização do procedimento abreviado previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 64 da Constituição, não se estabeleceram prazos para a apreciação dos projetos de lei. Observe-se que, mesmo nos casos desse procedimento abreviado, não há garantia quanto à aprovação dentro de determinado prazo, uma vez que o modelo de processo legislativo estabelecido pela Constituição não contempla a aprovação por decurso de prazo. Nós sabemos que a aprovação ficta por decurso de prazo prevaleceu durante o regime militar, sob a carta política outorgada por um triunvirato militar, em 1969.
Quid iuris, então, indaga o eminente relator, se os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável. A questão é essa, é a razoabilidade. No caso, nós temos, de um lado, um prazo de 30 anos, se contarmos desde o momento da vigência dessa Constituição, ou pelo menos de mais de 18 anos, desde a apresentação pela então deputada federal Yara Bernardi, de projeto de lei versando e disciplinando esta matéria. Quid iuris, então, indaga o ministro Gilmar, se os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável sobre o projeto de lei em tramitação. Ter-se-ia aqui uma omissão passível de vir a ser considerada morosa no processo de controle abstrato de omissão. É justamente disso que se trata no caso em tela. O fato de existirem em tramitação atualmente no Congresso Nacional algumas proposições acerca do tema não é suficiente para afastar a inércia legislativa e, nesse caso do ministro Gilmar, passados apenas 10 anos. No nosso caso, nós estamos em fase de um trintênio, portanto, 30 anos, ou pelo menos 18, a contar do projeto de lei da deputada Bernardi. Diz o ministro Gilmar, penso que a resposta deve ser negativa. Vale dizer, o fato de existir em tramitação no Congresso proposições sobre o tema não é suficiente só por si para afastar a inércia legislativa quando superado de modo irrazoável qualquer prazo. É verdade que existem precedentes desse tribunal, e o ministro Gilmar alude ao caso do ministro Ilmar Galvão. Em julgados mais recentes, no entanto, a posição adotada pelo Supremo foi outra. Deu-se à omissão inconstitucional sentido mais amplo para admitir que também a inércia deliberandi das casas legislativas pode ser objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vale dizer, pode o Supremo Tribunal Federal reconhecer a mora do legislador em deliberar sobre a questão, declarando assim a inconstitucionalidade por omissão. Foi essa a posição que prevaleceu por unanimidade na ADIM 3682, diz o ministro Gilmar, de sua relatoria. Não obstante os vários projetos apresentados e discutidos no âmbito das duas casas, entendeu-se que a inércia legislativa também poderia configurar omissão passível de vir a ser reputada inconstitucional na hipótese de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de prazo razoável sobre o projeto de lei em tramitação. No caso da ADO 25, o lapso temporal de mais de 10 anos, desde a data da publicação da emenda tal, evidenciou a inatividade do legislador. Enfim, conclui, sejam ou não esses valores exatos, o fato é que a omissão constitucional existe e já perdura por mais de uma década. Neste caso, como naquele, não se há de afastar a mora legislativa simplesmente porque tramitam no Congresso projetos de lei relativos à matéria em debate. Há omissão, há estado de inconstitucionalidade, fecha aspas. E, nesse sentido, foi, inclusive, o voto que eu proferi em fevereiro deste ano. O Ministério Público Federal, por sua vez, em manifestação da lavra de sua eminente chefia, pronunciou-se especificamente sobre essa questão, enfatizando, na mesma linha, que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a configuração de mora congressual no adimplemento do mandamento constitucional de legislar, sempre que se constatar a ocorrência de situação de inércia deliberandi, fazendo-o em parecer que se acha no ponto assim emendado, aspas, existência de projetos de lei em curso no Congresso Nacional não afasta configuração de mora legislativa ante o período excessivamente longo de tramitação a frustrar a força normativa da Constituição e a consubstanciar inércia deliberandi. E eu, em seguida, senhor presidente, transcrevo trechos desse douto parecer da Procuradoria-Geral da República. A página 16 do meu voto, senhor presidente, eu já pulei para... Eu digo que impede assinalar por oportuno que Vossa Excelência, senhor ministro presidente, ao examinar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO 24,
de que foi relator, conheceu de referida ação direta de inconstitucionalidade por omissão e deferiu o pleito cautelar nela formulado, salientando, na linha dos precedentes que venho de mencionar, que a inércia deliberante das casas do Congresso Nacional, caracterizada pela demora irrazoável na deliberação e na apreciação de projeto de lei em tramitação, revela-se apta a configurar omissão inconstitucional do Poder Legislativo em adotar as medidas determinadas pelo texto constitucional, como se vê no seguinte trecho da decisão de Vossa Excelência, senhor presidente, que eu transcrevo aqui nas páginas 16 e 17. Vossa Excelência, inclusive, conclui essa decisão nos seguintes termos. Conquanto não se desconheça a complexidade de determinados projetos legislativos, página 17, as peculiaridades e as dificuldades da atividade parlamentar não justificam inércia demasiadamente longa diante de imposições ditadas pelo texto constitucional. É o que ocorre na espécie. Não obstante esteja em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei número tal, visando a regulamentação do artigo tal, da lei tal, já decorreu mais de uma década desde a edição de referida emenda, o que configura manifesta omissão inconstitucional quanto à efetiva aprovação de lei sobre o tema. Em conclusão, a omissão legislativa, no presente caso, diz Vossa Excelência, está a inviabilizar o que a Constituição da República determina, a edição de lei em defesa, naquele caso, do usuário de serviços públicos, a não edição da referida disciplina legal dentro do prazo estabelecido constitucionalmente, ou mesmo dentro de um prazo razoável, consubstancia a autêntica violação da ordem constitucional, fecha aspas. E eu repito, no caso, já se passaram 30 anos, pelo menos, desde o início da vigência desta Constituição, ou pelo menos mais de 18 a contar da apresentação perante a Câmara dos Deputados do projeto de lei pela então deputada Yara Bernardi, de projeto de lei visando a dar implementação efetiva às cláusulas constitucionais ora em exame. E digo eu, senhor presidente, e é também por essa mesma razão que este egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ações de mandado de injunção, página 17, tem reconhecido em sucessivos precedentes que o retardamento abusivo na regulamentação legislativa do texto constitucional, não obstante a existência de projetos de lei em tramitação perante as casas do Congresso Nacional, qualifica-se como requisito autorizador da concessão da ordem injuncional. E aqui eu menciono inúmeros precedentes da lavra dos eminentes ministros desta Corte em sede de mandado de injunção, nos quais os juízes desse tribunal salientam que a inércia deliberante do Poder Legislativo, caracterizada pela superação excessiva de prazo razoável na deliberação e na aprovação das diversas proposições legislativas, atualmente em tramitação na matéria, culmina por frustrar a efetiva implementação de normas constitucionais impregnadas de eficácia limitada. E aqui eu reproduzo várias dessas emendas. E a página 20, senhor presidente, eu digo que não foi por outro motivo que o eminente ministro Marco Aurélio também reconheceu a ocorrência de mora legislativa consubstanciada em inércia deliberante na regulamentação do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal, menciono os EMIs de que Sua Excelência dos quais Sua Excelência é relator, cabendo destacar ainda que em recentíssimo julgamento plenário, ocorrido em 11 de dezembro de 2018, o eminente ministro Marco Aurélio assinalou, a propósito do tema, no exame do EMI 6.200, de sua relatoria, que, aspas, a existência de projeto de lei complementar visando a regulamentação do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal, não descaracteriza a omissão legislativa.
Enquanto não aprovado, permanece o quadro de frustração do exercício de direito previsto no texto constitucional a justificar a formalização de mandado de injunção. Fecha aspas. Também o eminente ministro Luiz Roberto Barroso, em sucessivos julgamentos que eu menciono e identifico aqui na página 20, casos de que foi relator, tem assinalado que a existência de projeto de lei em tramitação por si só não se mostra suficiente para efetivar a concretização do direito reivindicado pela via injuncional, motivo pelo qual, aspas, a mera existência de iniciativa legislativa não é capaz de afastar a lacuna normativa, fecha aspas, MI 6615, agravo regimental. O fato, senhor presidente, é que a constatação objetiva de que se registra, neste caso, hipótese de mora inconstitucional, apta a instaurar situação de injusta omissão, geradora de manifesta lesividade à posição jurídica das pessoas tuteladas pela cláusula constitucional inadimplida, incisos 41 e 42 do artigo 5º, justifica plenamente a intervenção do Poder Judiciário, notadamente a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido que a inércia dos órgãos estatais, evidenciadora de comportamento manifestamente inconstitucional, possa ser tolerada. Não se diga, portanto, que a existência de proposições legislativas em curso de tramitação prejudicaria o normal processamento e a definitiva conclusão do presente julgamento, pois a mera apresentação de projeto de lei não garante, por si só, a certeza de sua aprovação por ambas as casas do Congresso Nacional. Na espécie, mesmo que eventualmente aprovadas as proposições legislativas, seja pela Câmara dos Deputados, seja pelo Senado Federal, conforme o caso, ainda assim impor-se-ia sua aprovação pela outra casa legislativa que atuaria no contexto do sistema bicameral, artigo 65 da Constituição, como casa revisora. Se oferecidas pela Câmara Revisora emendas ao projeto de lei, este deverá retornar à casa iniciadora para reexame das emendas apresentadas. É o que diz o parágrafo único do artigo 65 da Constituição. Uma vez aprovada a proposição legislativa por ambas as casas do Congresso, será ela, então, submetida ao poder de sanção e ou de veto do Presidente da República, artigo 66 e parágrafos da Constituição, tudo a evidenciar o longo itinerário procedimental a ser percorrido por qualquer projeto de lei, notadamente sobre os projetos de lei a que aludi em passagem anterior. E mais, mesmo aprovadas as proposições legislativas, nada garante que o senhor Presidente da República irá sancionar tais proposições para convertê-las em lei e, em assim agindo, conferir execução às cláusulas funcionais em questão. Isso significa, portanto, senhor presidente, presente esse contexto, que continua, sim, continua a subsistir, no caso, hora em julgamento, a situação de mora legislativa caracterizada pelo estado de inércia deliberandi, que traduz objeto plenamente suscetível de controle jurisdicional das omissões legislativas na linha dos precedentes firmados por esta Corte, a que anteriormente me referi. E a página 22, senhor presidente, já me encaminhando para a conclusão desse voto, como ninguém desconhece, digo eu, o processo de positivação do direito subordina-se a esquemas rigidamente previstos e disciplinados na Constituição. Em consequência, a observância das normas constitucionais condiciona a própria validade formal dos atos normativos editados pelo Poder Legislativo, inclusive no que concerne ao processo e às diversas fases de sua elaboração. E menciono aqui diversos autores nesse sentido. Na realidade, como todos sabemos, o processo de formação das leis, segundo o magistério de eminentes doutrinadores, compõe-se de 3 fases rituais distintas. Primeira fase é a fase introdutória, com a apresentação da proposição legislativa. Segunda fase é a fase constitutiva, que se desenvolve, primeiro, na instância parlamentar, com manifestação das comissões temáticas, o eventual oferecimento de emendas que representam incidentes do processo de formação das leis, discussão
e votação, e após, na esfera do Poder Executivo, com sanção ou veto. E, finalmente, a fase complementar, promulgação e publicação da lei. Vê-se, portanto, senhor presidente, desse esquema procedimental que é complexo, o iter formativo das leis, cujo processo de elaboração, por isso mesmo, pode estender-se, e esse caso é exemplar, por longo período de tramitação em ambas as casas que integram o Congresso Nacional, uma vez que o procedimento legislativo rege-se em nosso sistema constitucional, como já assinalado, pelo modelo que consagra a prática do bicameralismo, artigo 65, seu parágrafo único. Sendo assim, e eu aqui, senhor presidente, na página 23, faço referência a alguns outros projetos, além desses, eu vou cuidar desses daqui, mencionados na petição de hoje do Senado Federal. Mas eu menciono alguns outros projetos que foram apresentados, e eu diria foram apresentados na 25ª hora. Mas, de qualquer maneira, menciono esses projetos, a página 23. E digo, senhor presidente, a considerar ainda o projeto de lei 672 de 2019, apresentado pelo senador Everton Rocha e que, na data de ontem, 22 de maio de 2019, foi aprovado em caráter terminativo, como autoriza o artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, nos termos de emenda substitutiva de autoria do ilustre senador Alessandro Vieira, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara Alta. Cabe advertir, no entanto, senhor presidente, e isso também se aplica ao outro projeto de lei, também ontem aprovado em caráter terminativo pela CCJ do Senado, de autoria do senador Jorge Viana, com relatório com parecer favorável da senadora Rose de Freitas. Cabe advertir, no entanto, senhor presidente, que apesar dessas deliberações em caráter terminativo, as proposições legislativas em questão deverão observar o que dispõem os parágrafos 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal. E eu, a página 24, senhor presidente, transcrevo, que são extremamente importantes. O que diz o artigo 91 do Regimento Interno do Senado? Aspas. As comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe dispensada a competência do plenário, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição, discutir e votar, inciso 1º, é o caso, projetos de lei ordinária de autoria de senador, ressalvado o projeto de código. Parágrafo 2º. Encerrada a apreciação terminativa que se refere a este artigo, a decisão da comissão, no caso da CCJ, será comunicada ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Parágrafo 3º. No prazo de 5 dias úteis, prazo esse que é contado a partir da publicação da comunicação referida no parágrafo 2º, no avulso eletrônico da ordem do dia da sessão seguinte, poderá ser interposto recurso para apreciação dessa mesma matéria pelo plenário do Senado. Parágrafo 4º. O recurso assinado por 1/10, essa é uma exigência constitucional, o recurso assinado por 1/10 dos membros do Senado será dirigido ao presidente da Casa. Parágrafo 5º. Esgotado o previsto no parágrafo 3º, que é o prazo de 5 dias úteis, sem interposição de recurso, o projeto será, conforme o caso, ou encaminhado à sanção, não é o caso, ou promulgado, não é o caso, ou é o caso, remetido à Câmara, ou então, se for o caso, arquivado, fecha aspas. Vê-se, portanto, senhor presidente, senhores ministros, que, não obstante o caráter terminativo da deliberação da CCJ do Senado, o procedimento de elaboração legislativa sequer se acha concluído na esfera do Senado da República, mesmo porque, como diz a Constituição e permite a Constituição e prescreve o regimento interno da Câmara Alta, mesmo porque sempre será lícito a 1/10 dos membros do Senado interpor recurso no prazo de 5 dias úteis para apreciação da matéria pelo plenário da Câmara Alta.
E digo que, neste caso, nos termos do artigo 101, competirá à CCJ de novo opinar, agora não mais em caráter terminativo, quando, em virtude desses aspectos, houver recurso de decisão terminativa de comissão para o plenário. Em suma, senhor presidente, concluindo, página 25 do meu voto, em suma, inexiste qualquer obstáculo que impeça o prosseguimento neste plenário da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pelo fato, segundo penso, de não se achar descaracterizada a mora do Congresso Nacional, tendo em vista a circunstância constitucionalmente relevante de que a omissão imputada ao Poder Legislativo da União, nos termos em que denunciada neste processo de controle abstrato pelo autor da presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, pelo fato de que essa omissão ainda subsiste em nosso ordenamento positivo. Por tais razões, senhor presidente, e com apoio dos precedentes que venho de mencionar, firmados em sede de controle normativo abstrato, embora não tenha sido formalmente suscitada essa questão prejudicial, é evidente que a comunicação evidencia, digamos, uma postulação nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, não reconheço a existência de hipótese configuradora de prejudicialidade, devendo, portanto, prosseguir-se no regular julgamento e conclusão desse processo de controle normativo abstrato. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto. Colho agora o voto do relator do mandado de injunção, ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares, senhor ministro Celso de Mello, eminente decano, relator da ADO de número 26, preliminarmente, senhor presidente, informo que incidente similar, pelos dados que disponho, não restou suscitado no mandado de injunção, o que significaria a desnecessidade de apreciação dessa circunstância no âmbito do respectivo mandado de injunção. Mas, ainda que eventualmente tivesse sido suscitado, nos termos já apreciados pelo eminente ministro Celso de Mello, na ação da qual Sua Excelência é o relator, os termos que Sua Excelência traz à colação e os sólidos argumentos que utilizou para concluir pelo prosseguimento da apreciação da ADO, também me levariam a concluir pelo prosseguimento do julgamento do respectivo mandado de injunção. De modo que deixo de apreciar formalmente a matéria, nada obstante em obter dictum adiante a percepção que tenho, e como Vossa Excelência pode perceber, se assim me permitir, eu estou acompanhando o eminente ministro Celso de Mello pelo prosseguimento do julgamento. Antes de colher os votos, gostaria de fazer uma sugestão aos eminentes relatores. A ADO 26, de relatoria de Vossa Excelência, ministro Celso de Mello, ela foi liberada para julgamento em 20 de novembro de 2018. No dia 17 de dezembro de 2018, menos de um mês depois de liberado, eu pautei para julgamento em fevereiro e iniciamos o julgamento. O mandado de injunção havia sido liberado para julgamento em 17 de outubro de 2017 e pautei em conjunto com a ADO. O voto histórico de Vossa Excelência, acompanhado já, assim como o do relator do mandado de injunção, ministro Luiz Edson Fachin, pelos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, já tiveram um efeito de as casas do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República se mobilizarem na apreciação do feito. Se Vossa Excelência me permitir, votos que nos valeram uma denúncia perante o Senado Federal, pedindo a instauração contra os 4 ministros do Supremo, que já votaram, a instauração de processo de impeachment
por suposta prática de crime de responsabilidade numa manifestação de superlativa intolerância por parte dos denunciantes, uma vez que o fundamento invocado, falta de decoro, não tem simplesmente aplicação ao caso. E mais, põe em discussão, uma vez mais, uma questão que o Supremo Tribunal Federal decidiu no final do século XIX, em 1898, em recurso interposto num processo oriundo do Estado do Rio Grande do Sul, quando o ilustre advogado, patrono dos advogados brasileiros, Rui Barbosa, patrocinando a causa vencedora perante esta Corte, discutiu a absoluta inadmissibilidade do chamado, aspas, crime de hermenêutica, ou seja, pune-se o pensamento do magistrado, pune-se o magistrado por decidir, por pensar de uma forma diferente ou não. E salientou, então, Rui, nesse processo, que na independência dos juízes reside a independência da magistratura. E, digo eu, sem juízes independentes, não há cidadãos livres. Por isso mesmo, senhor presidente, a despeito de tudo, a intolerância simplesmente agora foi processualizada perante o Senado Federal com essa absurda denúncia formulada contra 4 juízes desta Corte, porque simplesmente exercendo o seu dever jurisdicional, formularam decisões absolutamente compatíveis com a ordem constitucional. Eu iria fazer uma sugestão, mas diante da colocação agora do eminente decano, ministro Celso de Mello, eu vou colher os votos em relação ao pedido de adiamento. Como voto o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu, recordando em 5 minutos a razão pela qual considerei o Congresso Nacional em moda e, consequentemente, acompanhei o eminente ministro relator no mérito da questão, foi exatamente porque o próprio Congresso Nacional desrespeitou um padrão protetivo de implementação legislativa que a Constituição havia determinado para várias hipóteses, o próprio Congresso Nacional havia acolhido em todas as hipóteses, menos em uma única, ou seja, em todas as hipóteses em que a Constituição Federal havia determinado a edição de lei específica, lei para penalizar discriminações ou para proteger minorias que historicamente sofreram restrição ao livre exercício de seus direitos fundamentais, o Congresso Nacional, em todas essas hipóteses, estabeleceu um padrão de edição de lei prevendo tipos penais, estabelecendo crimes. Seja, como disse à época, a Lei 7.716, que complementou o inciso 42 do artigo 5º, a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, seja o ECA, que estabeleceu 17 tipos penais para complementar o artigo 227 e proteger a infância e juventude. O parágrafo 4º do artigo 227 também foi complementado pelo Congresso Nacional com a edição de lei para evitar o abuso, violência, exploração sexual da criança e do adolescente. Houve a proteção criminal também, a proteção, prevendo tipos penais para a proteção das pessoas com deficiência, regulamentando o parágrafo 2º do artigo 227, a questão da Lei Maria da Penha, a proteção à mulher, regulamentando o parágrafo 8º do artigo 226, e salientei, inclusive, à época, que até em relação ao consumidor, o próprio Congresso Nacional adotou esse
procedimento protetivo, estabelecendo no Código de Defesa do Consumidor 13 tipos penais específicos para complementar a proteção prevista e solicitada no inciso 32 do artigo 5º. Olha, foram 30 anos em que absolutamente todas as minorias, todos os grupos em que a Constituição entendeu ser necessária uma proteção especial, todos eles tiveram, por parte do Congresso Nacional, essa proteção especial, menos um. Ou seja, a partir disso, a criminalização da homofobia, a proteção desse grupo específico foi a única proteção que restou ignorada nesses 30 anos pela Constituição. Exatamente em virtude desse aspecto, estabelecendo não o meu padrão subjetivo, mas observando, adotando e acolhendo um padrão que o próprio Congresso estabeleceu para todas as outras hipóteses, entendi existir a mora do Congresso Nacional. A questão a ser decidida nesse momento é saber se o fato da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ter aprovado de forma terminativa o projeto de lei criminalizando a homofobia, e aqui merece ser parabenizado o esforço do presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, o esforço pessoal também da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, e dos demais senadores da CCJ, mas se esse esforço meritório teria o condão de afastar a mora do Congresso Nacional. Senhor presidente, entendo que não. Entendo que não, da mesma forma que o eminente ministro Celso de Mello, nosso decano, e por um motivo simples. Nós tivemos já, lá em 2001, para pegar um único caso, em 2001, a apresentação do projeto de lei 5.003, em 7 de agosto de 2001, de autoria da então deputada Yara Bernardi, a apresentação para criminalização da homofobia. Esse projeto foi aprovado depois de 5 anos, em 2006, pela Câmara, se tornando, ao ser enviado no Senado Federal, o projeto de lei da Câmara, PLC 122, em 2006. E lá ficou por anos e anos, até na última legislatura ser arquivado. Ou seja, esse fato, para não pegar os demais projetos, esse fato, esse histórico desse projeto de 2001, que foi aprovado por uma Casa Legislativa em 2006, foi para outra Casa Legislativa, Senado Federal, e acabou, depois de uma longa tramitação, sendo arquivado, uma vez que a senadora Marta Suplicy havia ficado na relatoria e acabou o seu mandato, demonstra que não é líquido e certo, por mais que o esforço do Senado Federal tenha sido feito, da Comissão de Constituição e Justiça, não é líquido e certo que a Câmara aprovará ou não, ou que a Câmara aprovará exatamente o mesmo projeto aprovado pelo Senado Federal, o que poderá fazer retornar. E mais ainda, também não é líquido e certo, até porque isso é uma prerrogativa constitucional do presidente da República, que haverá sanção integral de eventual projeto. Ou seja, há muitos se não houver o recurso de 1/10 dos senadores, como salientou o eminente ministro Celso de Mello, se aprovado no Senado, indo para a Câmara, será rápido, será aprovado com ou sem alterações. Se voltar para o Senado, se for sancionado, consequentemente, entendo que, por mais, e volto a dizer, que tenha sido meritório o esforço da Comissão de Constituição e Justiça, e acredito realmente que o Congresso irá rapidamente aprovar, mas não há a certeza, não há liquidez e certeza dessa aprovação, o que, perante
todo o raciocínio que fundamentou o meu voto em relação ao mérito não afasta a mora do Congresso Nacional. E saliento ainda, e relembro, que nos termos do voto do eminente ministro relator, o voto de mérito, e do meu voto, que o acompanhei, dos demais, a determinação de efeitos erga omnes e vinculantes de eventual decisão majoritária dessa casa, da nossa Corte Suprema, na criminalização, valerá a partir da data de julgamento, da data de publicação do julgamento, até a data da publicação da lei. Ou seja, a partir do momento em que o Congresso Nacional editar a lei, ou seja, que o processo legislativo se esgotar com aprovação pelo Congresso, sanção presidencial, promulgação e a publicação, o que valerá será a lei editada pelo Congresso Nacional. Não vejo nenhum prejuízo o que realmente se predispõe a combater, tanto a decisão do Supremo Tribunal Federal, até agora, com 4 votos, como o esforço do Senado Federal em aprovar a lei, que é o combate à homofobia. O Brasil é o país onde homossexuais e transexuais sofrem, é o país em que mais transexuais e homossexuais sofrem violência no mundo ocidental, logicamente, onde há estatísticas. O esforço se mostra conjunto dessa Casa, do Supremo Tribunal Federal, no exercício de jurisdição constitucional, não no exercício, e faço minhas as palavras do ministro Celso de Mello, não no exercício de usurpação, como houve a denúncia por crime de responsabilidade contra nós no Senado Federal, não, no exercício do que a Constituição nos delegou. O exercício da jurisdição constitucional. E hoje se demonstra que o mesmo esforço na efetivação dos direitos dessa minoria que nós, no Supremo Tribunal Federal, estamos fazendo, o Senado Federal também está fazendo. Há uma convergência, cada um no exercício das suas atribuições constitucionais. Congresso na edição de legislação e Supremo Tribunal Federal no exercício de jurisdição constitucional para garantir a plena efetividade e eficácia dos direitos fundamentais. Então, não vejo nada que afaste a possibilidade de continuidade do julgamento. Acompanho integralmente o eminente relator, os eminentes relatores. Agradeço, ministro Alexandre. Como vota o ministro Luiz Roberto Barroso? Presidente, também eu. A vida é feita da dura realidade, mas também de alguns símbolos, de algumas mensagens ao espírito que a gente deve enviar. Há um grupo de pessoas vulneráveis, aqui bem representadas, aliás, pelo Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiati, que precisa de nós. Eu, quando ainda advogado, sustentei, no caso das uniões homoafetivas, eu disse naquele julgamento do papel do Supremo Tribunal Federal na construção de um tempo de respeito ao outro, de respeito ao diferente, de tolerância, como tanto enfatizou o ministro Celso de Mello, um tempo de fraternidade, um tempo de delicadeza, um tempo em que todo amor possa ousar dizer o seu nome, como eu falava naquela ocasião. E a verdade é que o Supremo não faltou ao seu encontro com a história naquele julgamento. E mais do que isso, a história reconheceu esse papel do Supremo ao nos premiar, considerando aquela decisão como um patrimônio imaterial da humanidade. Eu acho que, nesse caso, a história bate a porta novamente e o nosso papel é abri-la, de modo que eu não veria razão para adiar esse julgamento, embora receba com alegria a manifestação do Senado Federal. Acho que a capacidade de as instituições serem responsivas às demandas da sociedade é uma virtude que merece ser exaltada. Mas todos nós sabemos que os processos políticos majoritários e o processo legislativo
tem as suas vicissitudes e as suas circunstâncias, e acho que um direito tão fundamental como esse de preservação da integridade física e moral dessas pessoas não deve esperar. Quem é atacado, quem é ofendido, quem é discriminado tem pressa. De modo que eu, pedindo vênias compreensões diferentes, também voto pela continuidade do julgamento. Agradeço, ministro Luiz Roberto. Ministra Rosa Weber. Eu acompanho os relatores, senhor presidente. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agrade a corte, luz representante do Ministério Público, senhores advogados. Senhor presidente, vou fazer uma pequena digressão e, posteriormente, também me manifestar sobre a ponderação do eminente ministro Decano. Em todas essas causas que tivemos aqui, omissões legislativas, principalmente em relação a esse tema tão relevante como vai ser esse atentado contra as pessoas em razão da sua orientação sexual, em todos esses casos, houve uma notícia acidental no curso dos mandados de junção de que o parlamento estava omisso. Então, surgiu uma informação de que o parlamento, desde 2001, desde 2010, já tinha leis que eram rejeitadas, que o projeto não caminhava. Agora, o eminente decano, com a sua postura de lealdade, integridade e exação para com a Corte, traz um requerimento que nós não conhecíamos, em que o parlamento pede uma deferência àquilo que compete a ele de votar uma lei que já está num plano, um projeto iniciado bem sucedido. Se fosse apenas isso, efetivamente, eu até acredito que o próprio decano, que sempre apregoou aqui que no Estado democrático a instância hegemônica é o parlamento, teria atendido à luz do princípio da harmonia e independência dos poderes esse pleito, estabelecendo que está um prazo razoável para concluir esse projeto. 1 mês, 2 meses. Sucede que o ilustre decano, com muita propriedade, traz fatos antecedentes gravíssimos. Por quê? Porque num país onde os juízes temem, as decisões desses juízes valerão tanto quanto valem esses homens. E, efetivamente, o que antecedeu a esse requerimento cordial, harmônico, urbano, obediente à harmonia dos poderes, foi algo inusitado. Foi um pedido de impeachment por crime de hermenêutica. É claro que esse pedido é juridicamente impossível. Esse é um pedido que não tem o menor fundamento constitucional ou infraconstitucional. Mas, de toda maneira, é um ato atentatório à dignidade da jurisdição. De sorte que, se por esse motivo a Corte tiver que sofrer algum tipo de retaliação, que soframos todos nós. Porque o que se exige do juiz e do magistrado, principalmente da Suprema Corte, não é só um conhecimento enciclopédico, mas, acima de tudo, uma independência olímpica. E é por essa razão que, se esse requerimento, da forma como foi formulado, não tivesse sido antecedido dessas manifestações para onde esse projeto de lei vai voltar, porque ele não vai ficar no Senado, ele vai para a Câmara dos Deputados. Se não tivesse sido antecedido desse episódio, eu confesso que eu ponderaria, com todo o respeito ao eminente decano, que nós deveríamos, digamos assim, ponderar um critério de deferência política. Mas o quadro não é esse. O quadro não é esse. Eu não sei nem... Por isso que eu disse, me desculpe, ministro Luiz Fux, que eu ia fazer uma sugestão, mas diante daquilo que relembrou o eminente ministro decano do acontecido, eu retirei a sugestão que eu faria, que seria exatamente uma ponderação pelo adiamento. Presidente, não podemos deixar de suspender o processo
porque integrante do tribunal está sendo fustigado no foro competente, que é o Senado da República. Nós estamos aqui não decidindo sobre isso, ministro Marco Aurélio. Nós estamos decidindo sobre o pedido de adiamento ou não, que tem uma outra característica. Foi feito só em uma das ações e as ações estão sendo julgadas em conjunto. Em verdade, presidente, nem houve pedido, houve uma comunicação. O decano é que... Tanto que quando eu apregoei o processo, eu passei a palavra à ministra Rosa Weber, porque eu não tinha conhecimento. Eu recebi agora, pouco antes do início do julgamento, já aqui em plenário, esta comunicação. Tanto que a conclusão desta manifestação é a seguinte, aspas, em face do exposto, em atenção ao dever das partes de colaborar com o Poder Judiciário, o Senado Federal vem à presença de Vossa Excelência informar os aludidos fatos supervenientes. São esses aqui, foram a que o Senado se referiu. Tanto que eu, na parte dispositiva do meu voto, digo o seguinte, por tais razões, senhor presidente, entendo que não se registra, no caso, situação configuradora de prejudicialidade, devendo esta causa ter regular prosseguimento e conclusão. Apenas isso. Então, senhor presidente, como dizia eu, essa comunicação que o eminente decano faz, essa é uma comunicação de um fato que pode ser notório, mas confesso a vocês que eu devia estar fora, eu não tive conhecimento de que houve um pedido de impedimento por força dessa manifestação de independência jurídica. Então, eu entendo que realmente, dentro daquilo que eu já tinha exposto, não se trata absolutamente de retaliação. Trata-se, na verdade, de postura judicial. Ou o judiciário é independente ou o judiciário é subserviente. Eu acredito na independência do judiciário e acresço aqui a admiração pelas palavras que aduziu o eminente ministro decano, que com a estreiteza da sua boa-fé trouxe um requerimento que nós não conhecíamos. Confesso que trouxe um fato que eu desconhecia desse pedido de impedimento e nesse contexto, dentro da minha independência jurídica, eu entendo importante e acompanho integralmente o voto do ministro Celso de Mello nessa suposta questão. É uma questão de ordem, né? Para concluirmos o julgamento. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Como é que vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, senhores ministros, especialmente o ministro decano, relator da ação direta, e o ministro Edson Fachin, relator do mandado de injunção. Presidente, a Constituição brasileira, no artigo 103, estabelece expressamente que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição e, portanto, foi no fluxo do exercício desta obrigação constitucional que nos é imposta que veio a julgamento esta ação direta, como veio o mandado de injunção. Não nos cabe escolher processos no sentido de qual nós vamos julgar. O que se pode, numa pauta, como Vossa Excelência outro dia ainda afirmou, de quase 900 processos, saber quais são necessários, dar uma urgência ou uma prioridade, já que nós não podemos fazer isso por ordem cronológica meramente. O que é certo é que trouxe o ministro decano, num voto histórico verdadeiramente, o traçado de 30 anos de vigência desta Constituição, sem que um dos grupos mais vulneráveis da sociedade, que são exatamente os que são vitimados pela homotransfobia, não tiveram do Poder Legislativo e do Poder Executivo, quando for o caso, quando vier a oportunidade processual legislativa competente, o resguardo legal que a Constituição impõe, especialmente no inciso 41 do artigo 5º. A lei punirá qualquer discriminação atentatória a direitos fundamentais. Isto não vem em 30 anos e, se contar do primeiro projeto apresentado, mais de 18 anos. O Supremo foi chamado para comatar, enquanto não sobrevier esta lei, e o inciso 4 da parte dispositiva do voto do ministro relator é taxativa, até que sobrevenha lei autônoma sobre isto. Então, exatamente neste sentido é que o Supremo, cumprindo, repito,
a sua obrigação constitucional de guarda da Constituição, no qual os direitos fundamentais estão listados de maneira expressa e taxativa, deu início a esse julgamento e, portanto, tem sido levado adiante, foi, como afirma Vossa Excelência, já há algum tempo pautado para continuidade nesta data. Portanto, eu tenho para mim que essa comunicação feita ao ministro relator é também uma deferência do Senado para comunicar que eles estão também atuando, mas não significa nenhum requerimento, como bem formulado por Sua Excelência, de obstar o prosseguimento, porque não compete a um juiz parar, na minha compreensão, não poderia ele parar um julgamento, enquanto, na esteira de nossa jurisprudência, e como tem até aqui consolidado o entendimento no sentido de se dar prosseguimento a mandado de injunção e omissões, neste caso, comprovada, de um exercício estatal, não compete a nós escolher poder parar. Acho que não é que, tal como posto pelo ministro Celso de Mello, não é que quer ou não quer. Acho que não poderia, porque é obrigação levar adiante a jurisdição, a inércia continua, ou a omissão continua, embora tenha havido um movimento. Eu recebo o que foi lido pelo ministro Celso de Mello como um gesto do Senado Federal, especialmente da Comissão de Constituição e Justiça, que atende ao dispositivo constitucional que fixa, define a harmonia entre os poderes. O Poder Judiciário foi chamado e está julgando. O Poder Legislativo, verificada a omissão, também está atuando. Não significa que isso aqui possa parar, até porque, como está posto no voto até aqui majoritário, no sentido dos que foram tomados, que foram os 4 votos, de determinar se a aplicação ao grupo, especificamente ao grupo de homossexuais, transexuais, a tutela necessária, uma vez que a dor tem urgência. E 30 anos não são pouco tempo. Por isso, senhor presidente, eu também estou acompanhando o ministro relator, Celso de Mello, pelo prosseguimento do julgamento. Agradeço, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu louvo o gesto do presidente do Senado Federal ao enviar esta comunicação ao relator do presente feito. Isto é um exemplo do diálogo institucional que deve imperar entre os 3 poderes. Contudo, entendo, senhor presidente, que o julgamento já se iniciou. Já foram proferidos 3 votos, 4 votos, na verdade, 4 votos, brilhantes, aliás. Todos nós ouvimos as sustentações orais de todas as partes interessadas. O julgamento foi suspenso por razões operacionais, por razões que dizem respeito à administração da pauta, que é superiormente feita por Vossa Excelência na qualidade de presidente. Agora foi pautada a retomada deste julgamento. Todos os interessados foram devidamente intimados, de maneira que, em situações semelhantes, a Corte tem prosseguido o julgamento. Não há, e nem poderia haver, nenhum fato externo impeditivo de que a Corte cumpra o seu dever constitucional. De mais a mais, senhor presidente, eu entendo, como já foi dito aqui, sobretudo pelo ministro Alexandre de Moraes, nós estamos diante de uma situação emergencial, em que crimes e agressões cometidas contra estes grupos vulneráveis, objetos dessas ações que estamos apreciando, segundo os números, são superiores àqueles registrados em outros países. Portanto, esta é uma decisão que não pode mais ser protelada. Penso, senhor presidente, ademais, que, em especial, o eminente decano, ao proferir o seu voto, o fez de forma a respeitar escrupulosamente a harmonia que deve haver
entre os três poderes da República. Ao colmatar uma lacuna pela via interpretativa da legislação existente, até que sobrevenha a legislação adequada editada por parte do Congresso Nacional. De maneira que o prosseguimento do julgamento nestes termos, senhor presidente, nada mais representa do que o estrito cumprimento de um dever constitucional por parte dos integrantes dessa Corte. E, de outro lado, senhor presidente, se prevalecer esta posição do eminente decano e aqueles que o acompanharam, não haverá em nenhum momento qualquer arranhão ao respeito que deve existir por parte desta Suprema Corte às duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Portanto, senhor presidente, acompanho a proposta do eminente decano no sentido do prosseguimento deste julgamento. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes. Também eu, presidente, cumprimentando o eminente decano e também Vossa Excelência pela compreensão de que é preciso que se estabeleça um diálogo institucional. O ministro decano, como eu disse, recebeu, na verdade, uma comunicação. Sequer é um requerimento de adiamento do julgamento, mas isso mostra a deferência do Senado para com o Supremo Tribunal Federal, uma vez que temos uma relação institucional, né, que também foi cantada, inclusive, na eloquência de Rui. Mas acho extremamente importante que se sinalize que a eventual deliberação do Congresso sobre o tema não prejudicaria o eventual julgado que nós tomássemos, porque já foram apontadas aqui todas as vicissitudes que podem marcar esse processo legislativo. Mas, ainda que assim não fosse, nós poderíamos ter uma situação em que a ausência de deliberação por parte desta Casa significaria um déficit de proteção que já vem sendo há muito detectado. Nós poderíamos ter aqui dificuldades de compreensão, talvez no campo da divisão dos poderes, mas é inequívoco, ao meu ver, que, como deixou bem claro o decano no seu voto e depois os votos que o seguiram, que a decisão do tribunal com força normativa comatativa terá sua ultratividade cessada no momento em que promulgada a lei. Portanto, aqui está estabelecido de maneira muito clara o respeito que se deve ter às instituições. Uma outra preocupação que nós sabemos gravita no âmbito do Congresso Nacional, que é a questão da liberdade religiosa e a possibilidade, portanto, de crentes pregarem posições contrárias, inclusive à eventual situação de homossexualismo, foi enfatizada no voto e faz parte, portanto, da parte dispositiva. A liberdade religiosa não está ameaçada. Portanto, também aqui cuidou, com muito cuidado, com muito descortino, o eminente relator, de explicitar que não se trata aqui de alimentar uma guerra cultural, ao revés, né? Se trata de proteger segmentos que, de fato, são discriminados. Lembrou o ministro Barroso a decisão que nós tomamos em 2011 sobre a união homoafetiva. E aqui uma curiosidade, presidente, a despeito desse esforço que se faz no sentido da legislação, até hoje não há deliberação legislativa a propósito do tema. Por quê?
porque como o tema é difícil, alguém até já observou na literatura acadêmica, ministra Carmen, que às vezes o Supremo acaba desonerando o Congresso ao deliberar de forma construtiva, porque tira, digamos, a responsabilidade pela deliberação do tema difícil. Quer dizer, já havia legislação estadual, já havia decisões administrativas várias naquele momento. O tribunal fez aquela compreensão da união estável, fazendo a extensão à união homoafetiva. Não obstante, até hoje nós não temos uma deliberação sobre o assunto. Talvez no futuro, inclusive a partir do diálogo que Vossa Excelência logrou, inclusive, estabelecer com as presidências das casas legislativas e talvez com maior organicidade no próprio Congresso Nacional, nós cheguemos a um ambiente de fazer aquilo que os alemães praticamente fazem, que é um apelo ao legislador. É uma mera notificação que, em geral, deflagra um processo legislativo. Mas ainda estamos bastante distantes desse processo. Tanto é que é bom relembrar também que, inicialmente, a Corte foi refratária à ideia de adotar um modelo, vamos chamar assim, construtivista. Inicialmente, a Corte se limitava a fazer uma notificação, uma cientificação, mas ela não resultou em decisões positivas. E, por isso, a Corte, então, passou a fazer essas construções a partir daquele caso da anistia, é o primeiro caso. Portanto, a mim me parece que aqui não há conflito, pelo contrário, acho que há complementação. E Vossa Excelência tem representado muito bem o Tribunal e chamado a atenção, inclusive, para a necessidade de que nós observemos os limites dos poderes. Isso é fundamental, inclusive, né, porque os poderes devem ser independentes e harmônicos. Né? É preciso que haja, portanto, o exercício respeitoso das funções. Mas aqui não se pode esquecer que, de fato, a Constituição conferiu ao Supremo Tribunal Federal esta dimensão de fazer uma verificação, uma aferição da omissão legislativa, considerando que ela pode ser lesiva de direitos fundamentais. De modo que, com essas pequenas considerações, eu acompanho a proposta do eminente relator, ministro Celso de Mello, nosso decano, que, como já foi dito, proferiu um brilhante, mais do que um brilhante voto, na verdade, um estudo sobre esta questão num momento azado e também Vossa Excelência não sugeriu de nenhuma forma interromper o julgamento. Vossa Excelência simplesmente atendeu ao reclamo que Sua Excelência fazia, ou a comunicação que Sua Excelência fazia diante da comunicação feita pelo Senado. Agradeço, ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Presidente, constato que os ânimos estão muito acirrados. Não faltam processos a serem apreciados pelo plenário. Aguardam designação de data cerca de 1000 processos. Data para julgamento. O tribunal caminha já com 4 votos nesse sentido, para assentar o ato omissivo do Congresso Nacional. Mais do que isso, para, mediante pronunciamento judicante, criar tipo penal. Creio que o pano de fundo é um pano de fundo muito sensível. O momento, presidente, é de deferência para com os demais poderes. Não me refiro apenas ao legislativo, de deferência também para com o poder executivo. Disse Vossa Excelência que, ante a profundidade, falaria eu,
diante das tintas fortes também do voto do ministro Decano, movimentou-se o Congresso Nacional, dando curso a projetos. Indaga-se: é conveniente, diante desse contexto, principalmente do que apontei como criação mediante pronunciamento judicial de tipo penal, embora provisório, não é conveniente aguardar-se os trabalhos a serem desenvolvidos no Congresso Nacional? Para mim é, presidente. Por isso, embora a maioria seja cachapante, né, no sentido de não suspender-se a apreciação dos dois processos, caminham no sentido de votar pela suspensão desses processos. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. E eu gostaria de registrar, mais uma vez, que o mandado de injunção foi liberado para julgamento em 17 de outubro de 2017. E eu o pautei no dia 18 de dezembro de 2018, em conjunto com a ADO, que foi liberada em 20 de novembro de 2018. Coloquei em pauta para fevereiro de 2019. Esta é a 5ª sessão que a Corte se ocupa deste tema. A 5ª sessão. Teremos nesse primeiro semestre 40 sessões ao todo. Mais de 10% das sessões, portanto, desse primeiro semestre, tiveram por objeto esta causa específica. Este presidente indicou à Unesco o acórdão da homofobia para concorrer ao Prêmio de Patrimônio da Humanidade documental. Como a primeira corte constitucional em todo o mundo a reconhecer a união civil homoafetiva. Como presidente da corte, eu vou pedir vênia, a maioria formada, para acompanhar a divergência. Eu penso que os brilhantes votos proferidos conduziram a sociedade a uma reflexão, porque tudo indica que já houve uma diminuição nas agressões e nas violências. E, além disso, o Congresso Nacional está se movimentando e deliberando sobre o caso. Por isso, eu voto vencido, porque a minha sugestão seria adiar o prosseguimento. Proclamo, então, que, por maioria, a Corte decidiu pelo prosseguimento do julgamento, vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Dias Toffoli. Diante do horário, eu suspendo a sessão pelo prazo regimental.